Náutico vive um dos momentos mais sólidos e empolgantes da temporada, e a próxima rodada da Série C pode marcar um passo definitivo rumo ao principal objetivo do clube, o retorno à Série B. Com uma campanha consistente e uma sequência impressionante de invencibilidade, o Timbu tem a chance de garantir de forma antecipada sua classificação para a segunda fase da competição. E mais do que isso, o clube já está se planejando para chegar no quadrangular final com força máxima, cuidando da parte física dos jogadores, limpando cartões e ajustando os últimos detalhes antes da virada de chave no campeonato. O jogo contra o Anápolis, no Estádio dos Aflitos, é o ponto-chave dessa história. Se vencer, o Náutico chega a 32 pontos e não poderá mais ser ultrapassado pelas equipes que brigam pela última vaga do G8. Mesmo com o empate, o time alvirrubro consegue carimbar seu passaporte, já que alguns concorrentes diretos ainda vão se enfrentar e, inevitavelmente, perder pontos no caminho. E mesmo em um cenário mais improvável, com uma derrota, existe a possibilidade matemática de garantir a classificação nesta rodada, dependendo de uma combinação de resultados. Mas o mais importante é que o Náutico tem o controle total da situação. Está com a faca e o queijo na mão, como se diz. A equipe vem de uma sequência de 8 jogos sem derrota, sendo 7 partidas sem sequer sofrer gols. Isso por si só já mostra o quanto o sistema defensivo evoluiu e como o time conseguiu ganhar confiança, maturidade e competitividade na hora certa. O técnico Hélio dos Anjos tem feito uma gestão inteligente do elenco, usando a fase favorável para trabalhar com estratégia e cautela, principalmente na questão dos cartões amarelos. Jogadores como Carlinhos, Auremir e Marco Antônio, por exemplo, já cumprirão suspensão na próxima partida, o que permite que eles voltem zerados para a fase mais decisiva da Série C. Esse tipo de movimentação mostra que o planejamento vai além do campo. O Náutico não quer apenas classificar, ele quer chegar forte, inteiro e competitivo no quadrangular, onde a margem de erro é mínima e o nível de exigência é muito mais alto. E falando do jogo contra o Anápolis, o cenário é completamente favorável ao Timbu. Enquanto o time pernambucano está na parte de cima da tabela, com vantagem confortável, o adversário luta desesperadamente contra o rebaixamento. É o típico confronto entre quem sonha alto e quem tenta sobreviver. E o fator casa pode ser decisivo mais uma vez. O Estádio dos Aflitos promete receber um grande público, com a torcida alvirrubra empurrando do início ao fim, como tem sido nessa reta final da primeira fase. Para essa partida, o Náutico terá mudanças importantes no time titular. Com os desfalques já confirmados por suspensão, o técnico Hélio dos Anjos deve mexer na formação do meio de campo. Patrick Alan, por exemplo, deve reassumir sua posição no setor, principalmente porque Lucas Cardoso ainda está fora por conta de um problema no joelho. Wenderson é outro que pode aparecer entre os titulares, dando mais equilíbrio e cadência no meio-campo. Na zaga, João Maestro deve ser mantido, enquanto a dúvida principal gira em torno de Matheus Silva, que está em processo de recuperação de lesão muscular. Se ele não estiver liberado, a tendência é que Ryan assuma a vaga. No ataque, a expectativa gira em torno de Paulo Sérgio. Ele ficou fora do último jogo por conta de um desconforto sentido na véspera da partida e foi poupado. Mezenga entrou em seu lugar, fez um golaço e pode até ganhar uma nova chance de sair jogando. No entanto, se Paulo estiver bem fisicamente, há uma possibilidade real de reassumir o comando do ataque. Essa gestão do elenco, rodada a rodada, é uma das grandes virtudes do atual momento do Náutico. Ao mesmo tempo que busca manter o ritmo competitivo, a comissão técnica também trabalha para proteger os jogadores de lesões e suspensões. São 7 atletas pendurados, e a ideia é seguir esse planejamento de controlar o risco, sem abrir mão da competitividade. Matheus Silva, se estiver recuperado, será peça-chave na zaga para manter a consistência defensiva. Seu retorno pode ser fundamental, principalmente diante de um adversário que vai jogar a vida na rodada. Mesmo que o Anápolis esteja na parte de baixo da tabela, a necessidade de vitória deles faz com que o jogo tenha um nível de intensidade alto. Isso exige concentração total dos jogadores do Náutico, mesmo com a vantagem matemática do seu lado. A fase de invencibilidade não é por acaso. O time evoluiu coletivamente, encontrou um padrão de jogo e passou a ser respeitado por todos os adversários.
A consistência defensiva é apenas uma parte desse crescimento. No setor ofensivo, nomes como Mezenga e Paulo Sérgio têm sido decisivos. Mezenga, por exemplo, mostrou oportunismo e frieza ao marcar um golaço no último jogo, enquanto Paulo Sérgio, quando está em campo, costuma fazer a diferença com sua experiência e presença diária. Outro ponto que merece destaque é o equilíbrio do elenco. O Náutico hoje não depende de um único jogador para funcionar. É uma equipe que consegue ser sólida mesmo com mudanças, seja por lesão, suspensão ou opção técnica. Isso é reflexo de um trabalho bem feito desde o início da temporada, com uma montagem de grupo que mistura juventude e experiência, intensidade e inteligência tática. A torcida, por sua vez, tem sido um diferencial. A conexão entre o time e as arquibancadas dos aflitos voltou a ser um trunfo importante. A atmosfera criada nos jogos em casa dá um combustível a mais aos jogadores, e isso tem feito diferença, principalmente nos jogos mais apertados, onde o detalhe define tudo. Para o duelo contra o Anápolis, a expectativa é de mais um grande público, com clima de decisão. E a torcida quer, mais uma vez, empurrar o time para mais uma vitória e, quem sabe, já comemorar a vaga garantida no quadrangular. Se garantir a classificação nesta rodada, o Náutico poderá usar os jogos seguintes para ajustar ainda mais a equipe, testar variações táticas, rodar o elenco e chegar com tudo na fase final. São Bernardo fora de casa e Ituano novamente nos aflitos serão os últimos compromissos da primeira fase. Partidas importantes, sim, mas que podem servir também como laboratório para definir a melhor formação, trabalhar jogadas ensaiadas, recuperar jogadores e manter o ritmo competitivo. E é exatamente esse ritmo que o Náutico precisa manter para continuar sonhando alto. O quadrangular final não perdoa oscilação. São 4 times por grupo e apenas 2 sobem. Ou seja, qualquer ponto faz diferença, qualquer vacilo pode custar muito caro. O Timbu sabe disso, já esteve em outras edições da Série C e conhece bem os desafios dessa fase. O crescimento do Náutico veio na hora certa. Quando muitos times começam a oscilar, o time pernambucano mostrou força, se encontrou em campo e passou a jogar com autoridade. Esse momento é fruto de trabalho, de ajuste interno, de um grupo que comprou a ideia e que está focado em um objetivo claro: voltar à Série B. E esse foco tem sido visível a cada rodada, dentro e fora de campo. A organização do clube também tem dado respaldo para esse desempenho. O planejamento estratégico, o cuidado com a parte física, a análise de desempenho e a leitura precisa de cada adversário mostram que há um trabalho por trás da boa fase. Não é apenas talento ou sorte. É construção, é processo. E esse processo pode começar a colher frutos já neste fim de semana. Se tudo acontecer como se espera, o Náutico já entra em campo contra o Anápolis com a faca nos dentes, mas com a tranquilidade de quem sabe o que está fazendo. O torcedor pode, sim, se empolgar. O momento é promissor, o time corresponde e o cenário de acesso, que já foi distante, agora parece cada vez mais palpável. O Náutico tem todos os ingredientes para fazer história nesta Série C: um elenco competitivo, uma comissão técnica experiente, uma torcida apaixonada e um ambiente interno que favorece o crescimento. Agora é transformar tudo isso em resultado dentro de campo e seguir firme na caminhada rumo ao tão sonhado retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Náutico se aproxima da fase mais decisiva da Série C, uma pergunta começa a surgir no coração do torcedor alvirrubro: será que esse time está realmente pronto para encarar o quadrangular final? E a resposta começa a tomar forma a cada rodada, com atuações sólidas, consistência tática e uma confiança crescente que parece ter tomado conta de todo o elenco. O momento atual não é apenas positivo, ele é fruto de uma construção cuidadosa, planejada e, principalmente, madura. A comissão técnica entendeu que o acesso não se conquista apenas com bons jogos esporádicos, mas sim com regularidade, com inteligência, e principalmente com um elenco mentalmente preparado para o desafio que vem pela frente. A forma como o Náutico tem encarado cada partida mostra um time focado. A cada nova escalação, Hélio dos Anjos demonstra estar atento aos mínimos detalhes. Ele não apenas arma o time para vencer, ele também pensa 2 ou 3 jogos à frente. E isso é nítido no controle sobre os cartões, na rotação do elenco, e na maneira como os atletas são poupados no momento certo.
Numa competição como a Série C, onde o nível de exigência física e mental é altíssimo, esses detalhes fazem toda a diferença. O próprio exemplo do Paulo Sérgio, que foi preservado após sentir um incômodo, revela que o Náutico não está disposto a arriscar seus principais jogadores por uma vitória imediata, quando o mais importante é estar inteiro na hora decisiva. Essa maturidade vem acompanhada de uma evolução técnica muito clara. O time, que no início da temporada oscilava bastante, hoje apresenta um padrão tático bem definido. A defesa se posiciona com solidez, os volantes sabem exatamente quando proteger a zaga e quando avançar, e os atacantes participam de forma ativa do jogo coletivo. Não é um futebol dependente de uma estrela isolada. Pelo contrário, é um grupo que joga junto, que entende o papel de cada peça dentro do sistema. E isso é algo raro de se ver na Série C, onde muitas equipes ainda apostam no improviso ou na força individual para resolver. No meio de toda essa engrenagem bem ajustada, surgem alguns protagonistas naturais. O goleiro, por exemplo, vive grande fase. Os números defensivos não mentem, são 7 jogos sem sofrer gols, o que representa uma consistência absurda para os padrões da competição. Mas não se trata apenas de defesas difíceis ou de jogos inspirados. A linha de 4 defensores tem jogado com entrosamento e leitura de jogo. O sistema de marcação começa ainda no campo adversário, com uma pressão alta que força o erro do rival. E quando a bola passa, os zagueiros têm se mostrado firmes, com boa saída de bola, e principalmente, com muita disciplina tática. O trabalho de Hélio dos Anjos também é visível na forma como o time reage durante as partidas. O Náutico aprendeu a lidar com momentos de pressão, a controlar o ritmo do jogo e a não se desesperar quando as coisas não acontecem como planejado. Contra o Londrina, por exemplo, mesmo sem fazer uma partida brilhante, o time soube ser cirúrgico. Fez o suficiente para vencer, administrou bem a vantagem e, de quebra, conseguiu limpar cartões importantes sem comprometer o resultado. Isso mostra que o grupo está ciente de que o acesso não será conquistado com goleadas ou atuações isoladas, mas sim com inteligência e estratégia. Outro ponto que mostra a força desse grupo é a competitividade interna. A disputa por posição tem sido saudável, e jogadores que entram sabem da responsabilidade que carregam. Mezenga é um ótimo exemplo disso. Quando teve a oportunidade, não apenas correspondeu, como ainda marcou um golaço que o credencia a continuar brigando pela titularidade. Mesmo que Paulo Sérgio retorne, a presença de Mezenga no elenco obriga Hélio a pensar com cuidado sobre suas escolhas. E isso é ótimo para o time, que ganha opções reais, sem queda de desempenho. No meio-campo, o retorno de Patrick Alan é aguardado com expectativa, principalmente por conta da ausência de Auremir e Marco Antônio. Wenderson, que deve ganhar mais minutos em campo, também surge como peça importante. Ele é daqueles jogadores que não aparecem tanto para a torcida, mas que tem papel fundamental na organização do time, especialmente no setor central. A ausência de volantes de origem obriga a comissão a fazer ajustes pontuais, mas o bom momento coletivo do time dá margem para essas adaptações sem comprometer o rendimento. As próximas rodadas devem ser usadas com inteligência. Caso a classificação se confirme já diante do Anápolis, o Náutico poderá encarar os duelos contra São Bernardo e Ituano com outro tipo de olhar. Ainda que continue buscando resultados, será uma oportunidade valiosa para dar ritmo a jogadores que vêm do banco, testar variações de formação e, principalmente, preparar o grupo psicologicamente para o quadrangular. Essa fase final costuma ser marcada por jogos truncados, nervosos, em que o controle emocional é tão importante quanto a técnica. E estar bem preparado nesse sentido pode ser o diferencial. A comissão técnica, inclusive, já estuda a melhor forma de gerir o elenco até lá. A ideia é não perder intensidade nos treinos, mesmo com a vaga garantida, mas também não correr riscos desnecessários. O elenco será monitorado de perto, com atenção especial à recuperação física e à manutenção do alto desempenho. Além disso, haverá um cuidado extra com os pendurados, porque começar a próxima fase com desfalque seria um erro grave. Até aqui, Hélio tem se mostrado bastante criterioso nesse ponto, e a tendência é que essa linha de trabalho continue. Vale lembrar que o quadrangular final da Série C costuma ser uma verdadeira guerra de nervos. São 6 jogos, 3 em casa e 3 fora,
e apenas os 2 melhores de cada grupo garantem o acesso. Não há espaço para tropeços. Um empate fora de casa pode ser precioso, enquanto uma derrota em casa pode comprometer tudo. Por isso, a vantagem de chegar nessa fase com um elenco completo e confiante pode ser determinante. O Náutico sabe disso, e por isso trabalha nos bastidores para evitar surpresas desagradáveis. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O rumor envolvendo Allan Kardec e o Náutico tomou conta das rodas esportivas e das redes sociais nos últimos dias, levantando especulações sobre o impacto que um jogador com seu histórico poderia ter na equipe pernambucana. Fontes ainda não confirmadas indicam que negociações avançadas estariam em curso, e muitos torcedores já começam a imaginar a possibilidade de ver o atacante reencontrar o brilho que o consagrou em outros momentos de sua carreira. Alguns analistas apontam que a chegada de Kardec poderia significar uma mudança estratégica no time, trazendo não apenas experiência e presença diária, mas também uma liderança natural dentro e fora de campo, algo que tem faltado ao elenco nos jogos mais decisivos. A expectativa é que a diretoria do Náutico, mesmo sem uma confirmação oficial, tenha conduzido conversas discretas e que o acerto esteja próximo de ser anunciado. Enquanto isso, a torcida alimenta hipóteses sobre como a dupla entre Allan Kardec e os atacantes já presentes no time poderia se desenvolver, criando um ataque mais agressivo e eficiente, capaz de desafiar os defensores adversários com combinações rápidas e finalizações precisas dentro da área, onde o jogador historicamente se destaca, despertando interesse não apenas do público, mas também de comentaristas e especialistas. O burburinho sobre o possível fechamento de contrato de Allan Kardec com o Náutico reacende discussões sobre a relevância de jogadores veteranos em times de expressão regional. Muitos entendem que a presença de um atacante como ele poderia ser um divisor de águas para a equipe, proporcionando não apenas gols, mas também inteligência tática em momentos cruciais das partidas. Observadores esportivos especulam que Kardec teria sido escolhido por sua habilidade em se posicionar de forma estratégica, abrindo espaços para os companheiros e criando situações que poderiam resultar em gols decisivos. Além disso, sua experiência em clubes de grande porte e na seleção brasileira poderia agregar não apenas técnica, mas também maturidade emocional em um elenco que, por vezes, demonstra vulnerabilidade sob pressão. Torcedores, por sua vez, têm alimentado teorias sobre como o Náutico poderia se reestruturar em termos de formação ofensiva, com a chegada de Kardec trazendo mudanças significativas na dinâmica do ataque e possivelmente alterando a forma como os adversários se preparam para enfrentar o time. Rumores apontam ainda que a diretoria estaria avaliando ajustes contratuais e logísticos, buscando garantir que a contratação seja vantajosa tanto para o clube quanto para o jogador, mantendo equilíbrio financeiro e competitividade esportiva. Especulações sobre Allan Kardec no Náutico também envolvem o impacto psicológico que sua possível chegada poderia gerar na equipe e na torcida. Alguns especialistas em comportamento esportivo sugerem que a simples presença de um atacante reconhecido nacionalmente poderia aumentar a confiança dos jogadores em campo, incentivando jogadas mais ousadas e decisões mais rápidas em momentos críticos das partidas. Além disso, analistas de mercado destacam que a vinda de Kardec poderia atrair atenção midiática significativa, elevando o interesse por transmissões e gerando repercussão nas redes sociais, o que muitas vezes se traduz em aumento de patrocinadores e visibilidade para o clube. Enquanto isso, a imprensa local especula sobre a adaptação do jogador a um elenco que tem características diferentes das equipes por onde passou, questionando se o estilo de jogo do Náutico permitirá que ele se destaque como em outras temporadas. Rumores apontam também que, caso o acerto seja concretizado, o clube poderia investir em marketing envolvendo sua contratação, promovendo uma espécie de renascimento do ataque alvirrubro, algo que movimentaria não apenas o futebol, mas a própria economia em torno do time, incluindo venda de camisas, ingressos e produtos oficiais, despertando entusiasmo generalizado. As conversas sobre Allan Kardec no Náutico levantam ainda hipóteses sobre como a equipe poderia reorganizar seu esquema tático para aproveitar ao máximo suas qualidades dentro da área. Analistas esportivos imaginam que o treinador poderia optar por um sistema mais ofensivo, com foco na finalização rápida e exploração de cruzamentos e passes curtos,
beneficiando-se da capacidade de posicionamento do jogador e de sua experiência em finalizações precisas. Rumores indicam que a comissão técnica estaria estudando cuidadosamente o estilo de jogo do elenco, tentando adaptar as movimentações para criar sinergia com Kardec, sem comprometer o equilíbrio defensivo, algo crucial em competições onde cada erro é amplamente explorado pelos adversários. Além disso, boatos sugerem que o clube poderia estar monitorando o condicionamento físico do atacante, considerando estratégias para mantê-lo em forma durante toda a temporada, evitando desgaste excessivo e lesões, especialmente em jogos de alta intensidade. Torcedores, por sua vez, especulam sobre possíveis duelos emblemáticos que poderiam surgir caso o atacante venha enfrentar equipes tradicionais, alimentando expectativas de gols decisivos e jogadas memoráveis, reforçando o clima de expectativa e ansiedade que acompanha qualquer rumor sobre contratações de jogadores de renome no futebol brasileiro. O interesse do Náutico em Allan Kardec também acende discussões sobre o mercado de transferências e como jogadores consagrados podem transformar clubes de menor expressão. Rumores indicam que o jogador teria recebido propostas de outros times, mas estaria inclinado a considerar o projeto alvirrubro por razões pessoais e estratégicas, como a possibilidade de ter protagonismo imediato e contribuir diretamente com resultados. Analistas esportivos especulam que a contratação poderia marcar um novo capítulo na história do clube, trazendo não apenas gols, mas também influência dentro do vestiário, especialmente sobre os jogadores mais jovens que poderiam se inspirar em sua trajetória e disciplina. As conversas não confirmadas também mencionam ajustes contratuais e incentivos baseados em desempenho, o que reforça a ideia de que ambas as partes estariam interessadas em um relacionamento mutuamente benéfico. Enquanto isso, a torcida segue alimentando expectativas e teorias sobre sua estreia, imaginando cenários de partidas decisivas e jogadas de impacto, criando uma atmosfera de entusiasmo e ansiedade em torno do clube. Caso o rumor se concretize, a presença de Allan Kardec no Náutico não seria apenas uma contratação, mas um movimento estratégico capaz de redefinir a forma como o time se posiciona no campeonato e como a torcida se envolve com cada partida, elevando a discussão sobre o potencial do futebol local. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.